Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. E bora para mais um vídeo aqui no canal. Esse vídeo um pouquinho diferente, né? Contando coisas para vocês que eu ainda não contei aqui no canal. É, mas vamos começar já por esse assunto que é o título do vídeo. Sim, a gente perdeu um bebê antes da Lala chegar. E eu vou contar pra vocês um pouquinho assim, bem improvisado do que aconteceu. Eu já tava sentindo muitas dores, muitas cólicas que não passavam. Eu ia no médico, voltava, ia e voltava e tava sempre assim, sabe? Até que o meu esposo falou, amor, vê lá com eles se eles internam, né? Pra passar, ver o que tá acontecendo. Mais nada, eles só faziam um toque lá e mandava pra casa. Até que um dia eu cheguei com muita dor mesmo e comecei a ter sangramento. O médico só passou um remédio e falou pra mim, olha, volta, você vai ter que esperar aqui, eu acho que bem à tarde eu ia fazer um ultrassom. E nisso o sangramento foi aumentando. Aí eu fui fazer o ultrassom. Quando eu fui fazer o ultrassom, o médico lá que faz o ultrassom colocou um lençol assim na maca, porque eu falei que tava sangrando. Aí ele foi fazer o ultrassom, ele falou, olha, eu só tô vendo saco gestacional, tá? Tá tudo intacto e tal, mas só o saco gestacional, não tem embrião. Mas é estranho, porque o saco gestacional tá bem grandinho. E, e aí ele falou pra mim, fez as medições lá, tudo, né? Escreveu tudo que ele tinha que escrever e falou pra mim no banheiro me trocar, que já ia, eu ia levar aquele papel lá pro médico, que ele ia conseguir consultar. Aí eu fui no banheiro me trocar, no que eu fui me trocar assim, eu passei, sabe, o lençol, veio uma cólica terrível e eu passei o lençol assim, e o embrião saiu na minha mão. E foi muito triste, foi muito forte, foi uma sensação que eu não desejo a ninguém. A gente já era tentante há muitos anos, né? É, então ver essa cena assim acontecendo foi muito difícil. E aí eu falei pro meu esposo, né? Eu falei, eu queria falar isso no canal porque foi uma coisa que aconteceu comigo, mas eu não queria que passasse em branco, sabe? Mas quando aconteceu também de me engravidar, eu não ia vir tão cedo assim, sabe? Eu ia esperar um tempinho pra poder vir aqui no canal, quando eu era tentante ainda. E naquilo eu entrei em desespero, aí depois eu chamei uma enfermeira e ela falou assim, não sei se é, não sei se não é, e não sei o quê. E depois o médico falou que era, e a e aí depois o médico falou pra mim que eu ia ter que esperar expelir sozinha o saco gestacional. Que o embrião já tinha saído por inteiro. E passou-se uns 3 dias depois que aconteceu, acho que uns 3 dias, só que eu comecei a expelir o saco gestacional. E foi uma dor terrível, foi uma dor muito forte, parecia que eu tava num parto ali, porque, nossa, eu queria gritar, a dor foi muito forte, né? E eu tava em casa, e aí depois eu fui lá no hospital, de madrugada, meu esposo levou, que eu tava com muita dor, aí a médica passou, foi fazer o toque novamente, e aí ela pegou e conseguiu tirar um tanto assim do saco que já estava pra fora, do saco gestacional que já estava pra fora. Aí ela tirou assim com a pinça e mandou pra análise e tudo pra ver. E aí foi isso. Bom, resumindo tudo, né? Então a gente teve uma perca gestacional e eu descobri minha gravidez no Dia das Mães. E eu sempre falava que eu era uma data que eu comemorava por conta da minha mãe, né? Graças a Deus. Mas que era uma data muito triste pra mim.
Inclusive, o dia que eu descobri, eu tinha passado o dia todo lá na casa da minha irmã, fazendo lembrancinhas que ela vende, produto da Natura, Boticário, essas coisas. E eu passei lá com ela a tarde inteira fazendo as coisas, sabe? E falei pra ela, cheguei a falar pra ela, ah, não gosto muito dessa data tal. E depois descobri, à noite eu descobri que eu estava grávida. E vamos lá. A outra coisa que eu queria falar. No começo, quando ela lá chegou, gente, ela chegou, ela preencheu tudo. Ela preencheu exatamente tudo. Não ficou um cantinho assim de mim que fala que eu ainda queria, sabe, engravidar e tudo mais. Não sou contra, não tô falando que é errado, não tô falando nada disso, que se você adotar, você não pode querer ainda continuar a engravidar. Não tô falando nada disso, tô falando que o meu coração sentiu aquele alívio, sabe? É isso que eu tô querendo dizer. E não não sinto mais vontade, sabe? De falar assim, ah, eu quero tentar engravidar, ah, eu quero isso, eu quero aquilo. É, bom, e quando ela lá chegou, eu ainda falava, ah, eu quero ser mãe de duas, não sei o que, eu quero ser mãe de duas. E meu esposo falava, ah, eu não sei, eu acho que eu vou ser pai só de uma. E eu falava, ah, não, nossa, eu quero ser mãe de duas. E aí ele falou assim, ó, assim que for finalizar o processo da Lala, a gente já dá continuidade e porque demora, né? Porque demora. Gente, às vezes me foge as palavras da cabeça. E bom, ele falou, não, a gente já dá continuidade, não sei o quê, por conta da empresa, porque tem que ficar saindo, então eles ainda iriam pensar que ele estaria ainda fazendo alguma coisa do processo da adoção, né? Porque como eu expliquei pra vocês no outro vídeo, ele sempre tinha que sair e ficar uma hora mais fora e tudo mais, e teve que abrir mão dos 5 dias dele pra não ter o desconto lá na empresa, né? Os 5 dias dele afastado. Bom, aí a gente sentou, conversou, a Lala foi crescendo, tudo foi mudando, a cabeça da gente muda e conclusão, não vamos entrar mais na fila de adoção, vai ser somente a Lala, né? Não somos mais tentantes, né? Não estamos tentando engravidar. Que mais que eu ia falar? Bom, é isso, gente. Eu queria vir gravar esse vídeo pra vocês com ele, mas toda vez que eu espero ele chegar, a Lala tá acordada e acaba que fica muita correria, porque aí ela quer ficar grudada com ele, ela tá naquele negócio de aprender a falar, então quando a gente fala, ela quer ficar resmungando mais alto, sabe? Meio que pra cobrir a voz da gente, ou ela quer que a gente olhe pra ela e tudo mais. Então, vim falar pra vocês que a Lala vai ser filha única. Vai ser só a Lala, a gente não vai mais entrar na fila, não somos mais tentantes, não fazemos tratamento nenhum e estamos felizes com a nossa decisão, estamos tranquilos, porque filho dá gasto, é uma delícia, mas quando você tem, você quer pensar tanto no futuro, o que você pode proporcionar, que aí fica aquele medo, sabe, de tipo, querer dois, quero, mas e aí, será que eu vou conseguir proporcionar tudo isso para as duas, né? Que se a gente fosse entrar na fila da adoção, a gente ia querer outra menina. A Lala, ela é super animada, ela é super contente, não sei o que, sorridente. Aí meu marido falou assim, e se a outra criança for mais fechada e tipo a Lala perder isso dela e não sei o que? Acontece, é normal entre irmãos e tudo mais. Mas
a gente resolveu ficar só na Lala mesmo. Tá ótimo, uma filha, ela preencheu tudo aquilo que deixava a gente sem sono, deixava a gente triste. E eu preciso mostrar pra vocês o quarto, o vídeo que eu tinha postado. Eu recebi uma mensagem do YouTube que eu tinha recebido uma denúncia daquele vídeo e acabei excluindo ele. Então eu preciso mostrar pra vocês qualquer dia o quarto dela como tá agora, depois da pintura do castelo. E tenho as duas paredes lilás ali pra mim pintar. E é isso, pessoal. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu queria abrir meu coração nessa parte para vocês também, para encerrar essa história, né? Porque depois da Lala eu não vim aqui contar sobre ser tentante ainda, sobre se a gente ia continuar na fila de adoção e tudo mais. Então eu queria vir finalizar essa parte, né? E agora vocês vão ver vídeo mesmo só nossos, vídeo da Lala, passeios e tudo mais. E é isso, pessoal. Deus abençoe muito vocês. Sejam todos bem-vindos. E quando quiserem me perguntar alguma coisa que não quiser deixar exposto aqui no YouTube, pode me chamar lá no Instagram, porque eu respondo. Não posso não responder na hora ou no mesmo dia, mas eu sempre respondo. Sempre respondo, tá bom? Um beijo, fiquem todas com Deus. Todos também, porque também tem papais que tá me chamando lá no Instagram, tirando bastante dúvida. Então podem me chamar, pode conversar comigo. Eu sou muito acessível, né, na minha rede social. Então é isso, gente. Um beijo e fiquem todos com Deus. Tchau!